Cá estamos nós para mais um Viva Saúde. Hoje vamos falar de um conjunto de doenças que afetam os nossos ossos e articulações. São mais de uma centena e, na maioria, são prevalentes nas mulheres a partir de 65 anos. Para o efeito, convidamos o Dr. Luís Miranda, reumatologista, com que vou conversar sobre doenças reumáticas. Bem-vindo à casa do Viva Saúde, Dr. Luís Miranda. Obrigado. Muito obrigado pelo seu convite. Explique-nos, por favor, o que são doenças reumáticas. As doenças reumáticas é um conjunto de doenças, mais de 100 doenças, que atacam as articulações, os músculos, os tendões e que têm uma expressão muito grande, ou seja, pode ser de várias formas que essas doenças nos atacam. São doenças tão variadas como a osteoartrose, como a osteoporose, mas também outras doenças como a gota, o lúpus, a artrite reumatoide. Portanto, são doenças muito variadas, mas que de comum têm atacarem os músculos, os tendões, as articulações e a maior parte delas estarem associadas a dor nas articulações ou nessas estruturas. Daí as pessoas usarem muito a expressão tenho dores no reumático. Que é uma expressão que existe há muitos anos, mas que é uma expressão errada. Não existe reumático, não existe reumatismo, existem doenças reumáticas. E porquê é que é importante nós distinguirmos? Porque uma coisa é englobar tudo no mesmo saco e não é tudo a mesma coisa. E isso tem grandes implicações quando nós vamos fazer o diagnóstico e tem grandes implicações também na forma como as pessoas lidam com a sua doença. O reumático é dizer que tudo é a mesma coisa e não é. Uma doença reumática com osteoporose ou artrose é completamente diferente do lúpus ou é completamente diferente da artrite reumatoide. É importante dizer que existem doenças reumáticas e que o reumático, não existindo, engloba essas doenças todas e que nós temos que estar sempre à procura de qual é que é a doença verdadeira daquele doente e daquela pessoa. Quais são as especificidades de cada uma das doenças que referiu? Todas elas têm coisas diferentes e algumas coisas comuns. A dor, por exemplo, Sim. 90% ou mais de 90% das doenças reumáticas vêm com dor. As pessoas têm dor na articulação, no joelho, numa mão, na coluna, na dor lombar ou da ciática, mas existem diferenças entre elas. Umas, por exemplo, vêm com artrite, ou seja, com inchaço das articulações, com articulações quentes, articulações vermelhas. Outras nem por isso, vêm só com dor ou vêm com manifestações de pele ou manifestações a nível do pulmão ou do coração. Muitas destas doenças, embora sejam reumáticas e atinjam as articulações, podem atingir outros órgãos e outros sistemas, ou seja, podem atingir o coração, podem atingir o pulmão, podem atingir o rim e, portanto, são doenças que atingem e que podem atingir. No caso do lúpus, é frequente atingir o rim, é frequente atingir a pele ou, no caso da espondilite, poder atingir o olho ou poder atingir outro tipo de órgãos. Quais são as principais causas dessas doenças? Não se sabe muito bem as causas de 100 e tal doenças. Há claramente um património genético, ou seja, nós nascemos e temos mais predisposição para ter uma doença ou para ter outra, mas isso também acontece nas doenças cardíacas ou nas doenças pulmonares. Alguns fatores ambientais também podem estar envolvidos, nomeadamente há quem diga que a poluição, que há quem diga que também algum stress. Há quem diga que muitas dessas coisas provocam ou predispõem as infecções, claramente também como fator desencadeante de algumas dessas doenças. O tabaco. Hoje em dia sabe-se que o tabaco também está na causa do aparecimento, ou pelo menos de um diferente perfil da artrite reumatoide. E, portanto, não existindo uma causa, dizer assim, isto é a causa da doença, a não ser, no caso, por exemplo, das infecções, uma artrite infecciosa significa que houve uma infecção e que essa infecção atingiu uma articulação. Portanto, aí sabemos uma causa. Pois. Na maior parte destas doenças, as causas são aquilo que nós dizemos multifatoriais, ou seja, são um conjunto de coisas, de fatores, que todos juntos fazem com que a doença persista ou que ocorra. Quais são os sintomas mais comuns? A dor. A dor é o sintoma mais comum. E a dor é importante, porque a dor não é toda igual. Uma dor que seja mais de manhã, mais associada a uma rigidez, a pessoa sentir-se de manhã muito enferrujada, é uma dor que nós caracterizamos como sendo uma dor inflamatória, das doenças com maior inflamação. Se, pelo contrário, é uma dor que só vem ao final do dia, quando a pessoa carrega pesos, quando se esforça, quando caminha muito, é uma dor que nós dizemos que é uma dor mais mecânica, que é do uso. E isso identifica-nos, ao médico, ajuda-nos a identificar dois grupos importantes de doenças reumáticas, umas mais inflamatórias e outras mais mecânicas. E, portanto, para além da dor, a localização da dor é fundamental. Uma dor na coluna
pode nos apontar para uma hérnia discal, para uma ciática ou para uma espondilite anquilosante, uma dor nos joelhos, uma dor nas mãos. Teremos que ver que tipo de dor é que é, mas poderá ser mais da artrite reumatoide, da osteoartrose. Depois, é importante isso, é que o doente se aperceba de como é que é a sua dor. Se a dor, quando é que ela surge, se acorda no meio da noite com a dor, se a dor é mais à noite e de manhã. Tudo isso são informações que o doente, e são preciosas, que o doente deve, antes de ir ao médico, começar a pensar: como é que é a minha dor? Tenho inchaço nas articulações, tenho as articulações vermelhas ou não? Quais é que são os locais onde eu tenho dor? Tenho só numa articulação? Tenho em muitas articulações? Por outro lado, se eu tenho uma dor numa articulação, caí, dei um traumatismo, levei uma pancada, aí já temos uma causa e não é uma doença reumática, é uma doença traumática, por um traumatismo, porque a pessoa caiu ou porque levou uma pancada. E, portanto, tudo isso são importante para o especialista fazer o diagnóstico, que é a história do doente. Aquilo que o doente nos conta é extraordinariamente importante. Mas e depois existem exames? Claro, obviamente. Que tipos de exames normalmente? A maior parte deles são exames laboratoriais, ou seja, análise de sangue, análise de urina, raio-x, são a base de algumas da primeira avaliação. Obviamente, noutras situações, podemos necessitar de fazer um TAC à coluna, ou fazer uma ressonância magnética, ou outro tipo de exames, como ecografias, a ver se existe algum tendão afetado, se existe uma hérnia discal numa ressonância ou numa TAC. Tudo isso são exames, mas todos eles devem ser planeados passo a passo. Ou seja, provavelmente uma boa história clínica, aquilo que o doente voluntariamente conta ao médico e diz: eu tenho esta dor assim, é aqui que me dói, eu tenho esta articulação, tenho manchas na pele, aconteceu-me isto desta forma, dá-nos grande parte do primeiro caminho do diagnóstico. A segunda coisa, provavelmente algumas análises, alguns raios-x já nos chegam muito mais perto do diagnóstico. Pois, claro. Algumas das vezes é a própria evolução da doença, porque as doenças vão evoluindo, que nos vai chegando mais próximo do diagnóstico. A osteoporose é uma das outras doenças reumáticas, certo? É uma doença do osso, da composição e da forma como o osso está. O que leva a ter essa doença, a aparecer muitas situações. A parte genética, e aí, felizmente, nem tudo é mau em África, o ser-se africano e o ter-se a osteoporose, há muito menos propensão do que noutros países, nomeadamente, provavelmente uma questão genética. E a osteoporose tem algum... berço da humanidade, provavelmente, e tem um osso forte e que consegue, se calhar, também associado ao sol e à alimentação. Tudo isso são questões que, para além da genética, podem contribuir para um osso melhor. A osteoporose é uma doença que, nos países ocidentais, é muito importante porque está associada às fraturas. Ou seja, é um osso que não é tão forte. Não sendo tão forte, parte mais facilmente. Felizmente que em África existe, mas não é uma situação frequente. Muitas das vezes associa-se a outras coisas, ou seja, a outras doenças, doenças da tiroide, associa-se também ao tabaco e ao alcoolismo, que isso pode provocar ou pode contribuir para a osteoporose, associa-se a alguns medicamentos, nomeadamente a cortisona, ou outros fármacos, ou outros medicamentos que são utilizados. A entrada da menopausa também propicia, mas isso é a história natural, ou seja, a partir da menopausa e principalmente na mulher, embora também exista a osteoporose masculina e não é assim tão... E aí está a parte negativa, embora seja menos normal acontecer a osteoporose, as pessoas africanas terem osteoporose, mas são mais as mulheres, não é? Isso é sempre será. A osteoporose é uma doença muito mais frequente na mulher do que no... Ou seja, no meu caso eu saí um bocado por causa de ser africana, mas estou dentro por causa de ser mulher. Sim, mas eu acho que provavelmente só se houver outros fatores de risco, só se não houver um bom consumo de leite, de queijo, de iogurtes... Por causa do cálcio. Por causa do cálcio, da ingestão de que cálcio. Vai fortalecer o osso. Exatamente. A falta de exercício físico, aquelas pessoas que estão acamadas muito tempo, essas têm maior propensão. E a artrite reumática? A artrite reumatoide. Reumatoide, exatamente. A artrite reumatoide é uma doença que também não é menos frequente em África do que, por exemplo, é na Europa e nos Estados Unidos, mas que curiosamente, nos últimos anos tem vindo a aumentar o número de prevalência, ou seja, o número de casos de artrite reumatoide. É uma doença, como o nome indica, tem artrite, ou seja, inflamação das articulações. As articulações aparecem, principalmente nas mãos, nos pés, começam a aparecer inchadas, começam a aparecer quentes, vermelhas, com atingimento de várias articulações.
E, mas isso mais nos climas frios, mais em épocas... Não tem a ver tanto com o clima. Aqui também é uma questão ambiental, genética, e por isso é que em termos práticos há menos a nível do continente africano. Mas, por outro lado, ultimamente tem-se ainda a assistir a um maior número de casos e a descoberta de maior número de casos em termos de zonas, nomeadamente nas zonas mais das cidades. Nas zonas rurais não existe tanta artrite reumatoide. Por outro lado, aquilo que se sabe é que a artrite reumatoide é menos grave, aparentemente, até hoje. Descreve-se como sendo menos grave em África, quando acontece, nos doentes em África do que nos outros, na Europa e nos Estados Unidos. E as doenças como gota e o lúpus, de que forma se manifestam? A gota é a forma de artrite, porque também dá inflamação nas articulações. E o caso que toda a gente conhece é da primeira articulação do pé, o dedo grande do pé ficar vermelho e inchado e extraordinariamente doloroso, mas pode atingir qualquer articulação. É a forma mais frequente de artrite, embora não seja uma artrite reumatoide, porque a artrite reumatoide tem outras coisas associadas, mas a gota é uma forma de artrite importante e que existe em grande número em África. Aí, a parte alimentar, a parte da ingestão de bebidas alcoólicas, a própria obesidade, tudo isso contribui para que haja mais casos de gota. Há coisas interessantes que é, por exemplo, os doentes asiáticos, aqueles que vêm do Japão e que foram viver, ou da China, que foram viver para os Estados Unidos. Na China e no Japão quase que não há gota, pela alimentação. Quando eles vão para os Estados Unidos, essa população, os filhos e os netos, começam a ter gota. Porque aí é a parte ambiental que contribui bastante para que haja isso. Por que é que se confunde tanto a gota com a epilepsia? A epilepsia é uma doença neurológica que tem características completamente diferentes. Tem a ver com alterações a nível do cérebro. Nós já aqui falamos sobre epilepsia. Mas não percebo. Em África costuma-se fazer muito essa confusão. Dizer que epilepsia é gota e vice-versa. Não há nenhuma relação entre uma e outra. Ou seja, são doenças completamente distintas, não se cruzam em circunstância alguma. Em circunstância alguma. Relativamente ao lúpus. O lúpus, aí está uma doença que acaba por atingir grupos mais jovens, tal como a artrite reumatoide em África. Ao contrário daqui, na Europa e nos Estados Unidos, são doenças, se calhar, para cima dos 40, 50 anos. Em África é ligeiramente mais precoce. O lúpus, em termos práticos, é uma doença também importante em África, que atinge principalmente as mulheres. E no caso da África, ainda mais as mulheres. Está-me a dar muitas notícias mas que desfavorecem hoje. Mas sabe que a maior parte das doenças... Olha, a gota é maioritariamente no homem. Pronto, isso também não é bom, mas enfim. Pronto, mas... que estava-lhe a dar uma doença para a troca. O lúpus acaba por ser uma doença que pode atingir outros órgãos. Em África, acaba por não atingir tanto a pele quanto na questão dos doentes a nível caucasianos e da Europa, mas em África é mais grave porque o atingimento renal é superior. E devido às circunstâncias em termos de diagnóstico, o diagnóstico ser tardio e não haver tanto apoio de reumatologistas, ainda é uma doença com uma mortalidade muitíssimo elevada em África, coisa que neste momento, na maior parte dos países europeus, Estados Unidos, o Canadá, etc., consegue-se que o lúpus não seja uma doença tão grave quanto é em África. Nomeadamente por causa da questão do envolvimento renal, ou seja, por o rim poder estar atingido nestas doenças, que sendo reumáticas também atingem. No caso do lúpus, a pele, o coração, pode atingir, não quer dizer que o aconteça. Eu tenho muitos doentes que nunca tiveram alguma envolvimento do rim, ou do pulmão, ou do coração. Mas a maior parte deles tem articular e a parte cutânea. Doutor, permita-me que faça para já uma breve pausa. Fico com algumas informações sobre o impacto de algumas das doenças reumáticas. Existem mais de 100 tipos de doenças reumáticas. A artrite tem uma prevalência que varia entre os 0,3% e 1%. É mais comum nas mulheres a partir da idade da menopausa. Nos últimos 10 anos, pelo menos 50% dos pacientes não se encontram válidos para exercerem um trabalho a tempo inteiro, na sequência dos efeitos deste problema. A osteoartrite é uma das doenças mais incapacitantes e estima-se que afeta cerca de 10% dos homens e 18% das mulheres a nível mundial, em idade superior aos 60 anos.
sendo que 80% das pessoas afetadas têm limitações ao nível dos movimentos e 25% não conseguem exercer a maior parte das suas tarefas diárias. Deste tipo de doenças, a osteoporose é a mais comum e, segundo as medições de densidade óssea nos caucasianos, está presente em 15% dos indivíduos que se encontram entre os 50 e os 59 anos de idade. Este valor tende a crescer para os 70% quando falamos em idades superiores a 80 anos. A consequência mais grave é a fratura da anca, que requer sempre hospitalização e é incapacitante em 50% dos casos. Contudo, este problema pode ser controlado e em 30% das ocorrências consegue-se a total recuperação dos movimentos. Mais esclarecido? Se quer ver as suas dúvidas esclarecidas, passe pelo nosso Facebook. Veja todas as informações que temos para si e faça como a Isabel Carmo, que nos colocou a questão: que tratamento existe para as artroses? Pode responder-nos? As artroses são doenças em que, e o termo artrose vem de osteoartrose, acaba por ser uma doença que vai envolvendo principalmente as mãos, os joelhos, as ancas, a coluna, e é uma doença muito associada à idade, ou seja, quanto mais idade há uma alteração em termos da própria articulação, a que se associa, em que temos também dor, incapacidade, e acabamos por ter, muitas das vezes, também algum componente de inflamação. Mas a dor, a limitação. As pessoas que têm artrose acaba por ser difícil, muitas das vezes, subir escadas, descer escadas, às vezes costurar ou fazer algumas pequenas coisas, de acordo com a localização onde as artroses estão predominantes. E é uma doença que, aos 90 ou aos 100 anos, todos nós vamos ter alguma artrose. O que é que existe de tratamento? Em primeiro lugar, esta é das doenças em que pode haver alguma prevenção. A prevenção principal das artroses é não ter a obesidade, porque a carga nas articulações acaba por ser algo que pode contribuir e pode contribuir para que a própria doença seja mais rápida. O exercício físico, ao longo da vida, mas principalmente a partir dos 40, fazer algum exercício físico regular. Pode ser a caminhada, pode ser outro tipo de exercício, até andar de bicicleta ou qualquer coisa que não seja obrigatoriamente estar com um professor ou estar numa aula. Obviamente, a natação, a hidroginástica acabam por ser algo que também pode ser útil para qualquer idade, nomeadamente quando estamos a falar de artroses. Depois existem tratamentos farmacológicos, ou seja, o primeiro objetivo é redução da dor e redução da incapacidade. Isso faz com anti-inflamatórios, sejam eles em termos de comprimidos, sejam eles até em termos de cremes com anti-inflamatórios, analgésicos, para diminuir a dor, existe um conjunto alargado de analgésicos, e depois existem algumas medicações que atrasam a progressão da doença. E essas são medicações que o especialista vai ir colocando e vai às vezes ter que mudar para que a artrose não evolua. Por fim, a fisioterapia também pode ser útil, em alguns casos, para reabilitar e para pôr as articulações a funcionar muito bem. E quando é necessário a cirurgia, a colocação das próteses ou a colocação de algum tipo de situações, são uma estratégia que pode ser feita, ou seja, pode ser isso que nós podemos oferecer aos nossos doentes. Dr. Luís, mas no caso da pessoa já ter as artroses, se calhar é um bocado complicado ter alguma atividade ou exercício físico não controlado, feito de qualquer maneira, não pode ser pior ainda? Se for não controlado e feito de qualquer maneira, sim. Mas mesmo o exercício mais simples, aquele que não provoca dor, a caminhada, o ir dentro de uma piscina a andar, fazer algum tipo de exercício, tudo pode ser feito, nomeadamente para reforçar o músculo. Ou seja, mesmo a pessoa já tendo a doença, deve continuar, não só como prevenção. Mas também para que ela não progrida, ou seja, que ela não fique pior ao longo do tempo. E isso é importante fazer algum exercício físico. De preferência, obviamente, acompanhado e adaptado. A primeira regra do exercício físico é, se dói, se provoca dor na articulação, para-se, e se calhar esse não é o mais indicado. Depois, depende também do tipo de artrose e da evolução. Se for uma artrose muito grave, provavelmente as pessoas não vão conseguir fazer determinado tipo de exercícios. E aí, se calhar, a reabilitação, a fisioterapia pode ser útil. E com a fisioterapia também ganhar alguns exercícios que possam ser feitos em casa. Mas o exercício é fundamental para a maior parte das doenças reumáticas, desde que adaptado. Adaptado significa perceber o que é que a pessoa pode fazer e o que é que a pessoa não pode fazer.
existem exercícios que são mais fáceis, nomeadamente aqueles que são dentro de uma piscina ou dentro de água, que permite que a pessoa consiga mexer-se mais facilmente. Existem outros que não estão indicados, ou seja, uma pessoa que tem artrose nos joelhos não vai fazer pesos, não vai carregar, fazer musculação, não é o indicado. Portanto, tudo tem que ser bem doseado. Existem manifestações externas e ambientais que podem fazer as manifestações dessas doenças surgirem mais rapidamente, nomeadamente a temperatura? A temperatura não sei. Existe a noção das pessoas e nós no Instituto Português de Reumatologia fizemos um estudo grande há uns anos com mais de 1000 doentes, em que eles diziam que quando variava a temperatura e quando passava a umidade ou quando havia grandes descidas de temperatura, iria... Os ossos doem mais. Pronto, as pessoas referiam que havia mais dor. A tal dor do reumático, como disse, que é errado dizer. Mas as dores, aparentemente, podem ter alguma relação com algumas variações de temperatura. Não está provado, mas os doentes dizem-nos isso. Muitas das vezes o ambiente não quer dizer só a temperatura ou a umidade. Pode ser a poluição, pode ser o stress, pode ser má alimentação. Tudo isso é aquilo que nós fazemos e que estamos expostos. Por exemplo, a infecção pelo HIV-Sida em África fez com que houvesse outras doenças associadas, e algumas delas reumáticas, que não eram comuns. Porquê? Porque introduziu uma coisa diferente, diminuindo a imunidade e, portanto, tudo o resto, sejam doenças infecciosas, sejam outro tipo de doenças, acabam por ter um espaço para começar a aparecer. Em que consiste exatamente a febre reumática? A febre reumática é algo que ainda é preocupante em África e que, em alguns países, e em Portugal também há muitos anos, era algo importante. É uma doença que está associada às infecções de bactérias, nomeadamente a nível da garganta, que é aquilo que é comum, e após uma infecção haver uma manifestação de diverso tipo em termos articulares. Habitualmente há dores musculares, há artrite, ou seja, inflamação, nomeadamente nos joelhos, etc. Há inchaço das articulações, há lesões cutâneas, pode haver, ou seja, há lesões na pele, e a pele pode ter lesões em termos de manchas. Também pode haver envolvimento do coração, e por isso é que é uma doença complicada e grave a médio e longo prazo. E também pode haver algumas alterações neurológicas, com tremor e com algumas coisas dessas. E qual é o tratamento? O tratamento é tratar-se bem as infecções a nível da garganta. E quando as pessoas têm infecções, devem tratá-las com antibiótico, cumprindo o antibiótico até ao final que o médico prescreve, não fazendo as coisas mal feitas, porque às vezes as pessoas tomam 2, 3 dias e depois interrompem, e tudo isso contribui para que a doença possa acontecer. Quando ela acontece, também se trata com antibióticos durante muito mais tempo, e algumas das vezes durante alguns meses e alguns anos. Também se deve tratar com anti-inflamatórios, também se deve tratar com outros medicamentos que consigam lidar com a doença aguda. É frequente em África, nomeadamente porque está associado a essas infecções que as pessoas, por não terem recursos muitas das vezes ao médico e por algumas das vezes os antibióticos também terem preços exagerados mediante o custo de vida infelizmente. Tudo isso contribui para que essa doença continue a existir e que seja importante. Aqui é importante, ela é relativamente autolimitada, ou seja, aquilo demora alguns dias e a própria doença depois vai desaparecendo. Se houver uma nova infecção, pode voltar a acontecer novo episódio. O preocupante da febre reumática é as repercussões, ou seja, aquilo que vai acontecer depois, nomeadamente o que é que vai acontecer ao coração. E o coração, ao ser afetado, pode ser afetado de forma muito importante. E, portanto, tem que, com estas situações, procurar um médico e o médico aconselhar, cumprir a medicação para que não se tenha passado 10 ou 15 ou 5 ou 20 anos um problema do coração grave, que é o que acontece se este tipo de doenças não forem tratadas. Doutor, estamos a ficar um bocado sem tempo, no entanto não posso terminar sem lhe perguntar, dentro desta família de doenças reumáticas, destas 100 e tal que referiu, qual delas é para si a mais grave, ou quais são? Eu acho que as doenças todas são graves para o doente. Ou seja, o doente sente a dor e uma artrose pode ser grave, como um lúpus pode ser grave, como uma artrite reumatoide pode ser grave, como uma espondilite anquilosante ou artrite psoriática. A gravidade tem a ver com doente a doente.
Às vezes, como lhe disse, há lúpus que não são graves, mas, por exemplo, há lúpus que são muitíssimo graves, como a esclerodermia, que é pouco frequente em África, mas que é uma doença que pode ser muitíssimo grave. A gravidade tem a ver com o doente e com aquela doença, naquele doente, o que é que lhe vai causar. Porque cada pessoa tem a ver com a prevenção também. Com a prevenção e com o diagnóstico precoce. Este tipo de situações, muitas delas nós podemos intervir, fazendo algumas coisas e travando a progressão da doença. Ou seja, se nós encontrarmos alguma coisa que podemos parar, paramos e depois ela não vai progredir, ou pelo menos se progredir, não progride rapidamente e com uma grande incapacidade. Então deixe-nos uma mensagem. A mensagem mais importante é: se houver dor, se houver inflamação nas articulações, se a dor se prolongar durante alguns dias ou algumas semanas, se houver inchaço, se houver limitação das articulações, as articulações não se mexer, devemos ir procurar um médico de família, qualquer médico, para tentar perceber que tipo de doença reumática. Qual das 100 doenças reumáticas é a minha doença reumática. E isso é que é importante, é a pessoa saber se tem alguma doença reumática, se tem dor, se tem as articulações afetadas, qual é a sua doença reumática. Estas doenças têm uma repercussão importante de sofrimento, para além de repercussão de perder o trabalho, de ter faltar ao trabalho, de ter mais dificuldades, tem um impacto do sofrimento das pessoas. E nós nunca nos devemos resignar ou nunca devemos render ao sofrimento. Se há dor, se a dor se prolonga, há coisas que podem ser feitas. Nós temos que trabalhar para a felicidade. A felicidade implica não sofrer. E as doenças reumáticas, daquelas que existem, provavelmente são aquelas que mais sofrimento causam às pessoas, pela dor e pela incapacidade que se associa. Doutor, gostamos muito de o ter tido cá. Foi um prazer. Esperamos tê-lo aqui numa próxima oportunidade a falar sobre um outro tema. Costuma ir ao YouTube? Então aproveite e reveja os programas que mais lhe interessaram do Viva Saúde. Estão lá todos. Teve tempo de ir buscar uma caneta e um papel? Então anote os pontos mais importantes a ter em conta relativamente a doenças reumáticas. As doenças reumáticas afetam os ossos, as articulações ou mesmo os músculos e os tendões. O principal sintoma é a dor, que na maior parte dos casos é intensa. Se for matinal, o problema tem origem inflamatória. Se for mais tardia, pode ter origem mecânica, ou seja, deve-se ao desgaste. De entre as mais comuns, identificam-se a osteoporose, uma doença degenerativa da massa óssea cuja consequência mais grave são as fraturas. A artrite reumatoide, que é uma inflamação das articulações, a gota, que é uma forma de artrite, e ainda o lúpus, que pode afetar qualquer órgão ou tecido do corpo. Os fatores de risco passam pelo stress, o tabagismo ou mesmo a poluição, sendo que há, na maioria dos casos, uma predisposição genética. Caso sinta fortes dores ósseas ou articulares, não deixe de consultar um especialista. Muitas destas doenças são silenciosas e podem ser controladas. Um diagnóstico precoce pode evitar o pior. E parece que o tempo corre muito rápido, porque o facto é que já estamos na reta final do nosso espaço dedicado à sua saúde. Como sabe, com Viva Saúde pode aprender o essencial sobre diversas doenças. Por isso, passe pelo nosso blog ou adira ao nosso Facebook. Entre em contacto direto connosco. Espero por si. Viva mais e melhor. Viva Saúde. Olá, daqui é o vosso boi Puruí, a voz maravilha, El Comandante. Hoje tenho uma dica para si. Coma bem e viva melhor. Bateu.